Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o resto do pacote anti-STF, como está sendo chamado na mídia tradicional, um grupo de projetos que foi aprovado ontem na CCJ. A gente chegou a falar sobre um deles, que é o projeto que limita decisões monocráticas do STF. Agora tem 3 outros que foram aprovados também na CCJ, também ontem, né? Vamos entender o que são esses processos, esses projetos, são 2 PECs e 2 projetos de lei, e o que isso pode mudar no final das contas, né? O que isso vai realmente resolver o problema do STF, né? Vamos entender esse caso, porque eu acho que sim, isso tem um potencial de melhorar a situação. Essa notícia foi sugerida por Trump Tupiniquim, torcendo para o Milan A e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal na imprensa tradicional socialista brasileira está injuriado com esse pacote que eles estão chamando de pacote anti-STF, né? Foram 2 PECs, a PEC 8 de 2021, que limita decisões monocráticas do STF, a PEC 28 de 2024, que permite que o Congresso Nacional, em situações excepcionais, em situações em que o STF cria uma norma abstrata, como, por exemplo, aconteceu inúmeras vezes nos últimos anos, né? A questão de acabar com o marco temporal. Que história é essa? A Constituição fala que tem marco temporal, o STF decidiu que não tem, não pode ter. Por que não pode ter? Está na Constituição isso, né? As normas sobre drogas, as normas sobre casamento homoafetivo, todas essas coisas que, de novo, eu sou a favor dessas coisas todas, essas decisões do STF todas, mas eu acho que não deveriam ser feitas no STF, que onde define lei no Brasil tem que ser no Congresso, pelos deputados eleitos pelo povo, né? É muito engraçado o STF ficar vomitando o negócio de democracia, 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 quando ele está sabotando a democracia brasileira. Ele quer impor o ponto de vista deles, aquelas 11 pessoas ali, que pode até ser o ponto de vista certo, não estou dizendo que seja errado, mas eles não têm o direito de fazer isso, eles não foram eleitos para isso. Apenas o povo, através do voto, pode eleger representantes que vão fazer leis no Brasil. Essa é a lógica, né? E os 2 projetos de lei aqui, na verdade, alteram a forma de fazer impeachment de ministro do Supremo, tá? E bom, o que muda isso daqui na prática? Não vai mudar nada rápido, tá? Mas o que está acontecendo é exatamente essa pressão sobre o STF. É o Congresso deixando o STF entender que, olha, aqui está vendo que está havendo exagero por parte do STF. A temperatura está subindo, né? A coisa está ficando quente. E não vai acontecer nada imediatamente. O próprio Lira já falou que não vai avançar com esses projetos, mas isso bota pressão no STF. E se o Lira não avançar, o projeto já está ali, já foi aprovado na CCJ, pode ser aprovado na próxima legislatura. A gente vai eleger em 2026, espero eu, muitos deputados de direita, muitos senadores de direita, aí essas coisas podem andar até mais rápido, né? Vamos entender esses casos aqui. Olha só, eu já tinha falado, fiz um vídeo ontem todo sobre a PEC 8, que é a que limita decisões monocráticas do STF, então não vou falar sobre ela mais. A PEC 28 permite que o Congresso suspenda decisões do STF. Ela está aqui, ela é uma PEC de autoria do Reinhold Stefanes, Maurício Marcon e Paulo Litro, do PSD e do Podemos. Repara que são todos do Sul, né? Então aqui PSD é o PSD raiz, o PSD de direita, né? E está aqui a versão que foi aprovada na CCJ. Ela acrescenta um artigo e 2 parágrafos à Constituição Federal. O artigo é o 97A. Compete aos relatores de processos em tribunais submeter imediatamente ao órgão colegiado competente para referendo medidas cautelares de natureza civil ou penal necessárias à proteção de direito suscetível de grave dano, etc, etc, etc. O que ele está dizendo aqui? É a mesma coisa da PEC 8. Lembra que a PEC 8 estabelecia a proibição de decisões monocráticas em liminares, né? Medidas cautelares. Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que tem que submeter imediatamente para o colegiado esses casos. Então, essa primeira parte aqui, na verdade, ela está sendo tratada em duas PECs. A PEC 8 já tem essa parte aqui também. Talvez fosse o caso até de unir as duas para ficar uma PEC só, fica mais fácil de aprovar, né? De qualquer forma, a parte importante vem agora. Artigo 102. O artigo 102
a gente mostrou ontem, é o artigo da Constituição que fala sobre o que o STF é. Quem é o STF? Quais são os poderes do STF? O que ele pode fazer? O que ele não pode fazer? Então o artigo 102 da Constituição é esse, né? Aí inclui aqui o parágrafo 4º, que diz o seguinte: nas decisões do Supremo Tribunal Federal, no exercício da jurisdição constitucional em caráter concreto ou abstrato. O que quer dizer isso? Jurisdição em caráter concreto é num caso concreto, uma situação específica. Eu, por exemplo, fui abordado por um policial na rua que fez revista no meu carro e eu entrei e achou alguma coisa e entrou com processo por mim por essa coisa, e eu entrei na justiça alegando que isso é inconstitucional porque o carro é uma extensão do meu domicílio e como a Constituição garante a proteção domiciliar, só podem entrar na sua casa com ordem do juiz, ele também não pode revisar meu carro. Isso acontece, tá? Isso aí tem um monte de gente com ação desse tipo na justiça. Então, isso, eu tô alegando a inconstitucionalidade, mas de um caso concreto, uma coisa que aconteceu comigo mesmo, e eu quero que isso seja revertido porque é inconstitucional. Então, isso é o caráter concreto. Caráter abstrato é quando se coloca uma lei e diz, essa lei é inconstitucional. Então existe uma lei que foi feita lá no Congresso que permite, sei lá o quê, botar câmera nos policiais. Aí o pessoal entra dizendo que isso é inconstitucional porque isso fere alguma coisa. Mas repara, não é um caso concreto, não é um policial que estava com uma câmera que reclamou de alguma coisa, não, é uma coisa genérica, tipo assim, essa lei é inconstitucional, não sei o que lá. Então, são os dois tipos de constitucionalidade, né? Eu já falei um pouco sobre isso aqui no Brasil eu acho terrível essa opção do legislador brasileiro. Havia o modelo concreto, que é o modelo americano, que é o modelo difuso, que é um modelo austríaco no final das contas, né? Ou seja, você vai nos casos particulares, você não vai na essência da lei, você não julga a lei, você julga um caso particular baseado da lei. E tem o modelo abstrato, que é o modelo americano, que é o modelo concentrado, que é quando você julga a lei em si, que é esse modelo abstrato, né? Aí o brasileiro, ao invés de optar, vamos fazer igual aos suíços, ou igual aos austríacos, ou igual aos americanos, né? Não, vamos fazer os dois. Vamos botar os dois. Cara, as leis brasileiras são tudo assim. O pessoal adora bota as duas coisas, bota os dois ali, não interessa, vamos fazer tudo junto e coisa e tal. O pessoal não percebe que isso piora a situação, né? Mas enfim. Então, ou seja, aqui ó, se o Congresso Nacional considerar que a decisão exorbita o adequado exercício da função jurisdicional e inova no ordenamento jurídico como norma geral abstrata, ou seja, se o Congresso entender que o Judiciário está fazendo lei, está criando lei, está, portanto, usurpando o poder do Judiciário, poderá sustar os efeitos pelo voto de 2/3 dos membros de cada uma das casas legislativas pelo prazo de 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Então o que acontece? O STF decidiu alguma coisa lá que o Congresso achou que ele está usurpando o poder do Congresso. O Congresso pode votar por 2/3 dos votos e anular essa decisão, né? Em caso de utilização dessa prerrogativa, o Supremo Tribunal Federal poderá manter sua decisão pelo voto de 4/5 dos seus membros, ou seja, se a decisão no STF for unânime ou for por 10/1 ou por 9/2, a decisão é mantida. Agora, se for menos do que isso, se for só por 8/3, né, lembra, são 11 ministros no Supremo. Então, 4/5 dá 9. Então, ou seja, tem que ter muito voto para manter a decisão lá do STF, né? Qual que é o problema disso daqui? O problema disso daqui é que cria-se uma insegurança jurídica, né? Porque o Congresso suspende a decisão do STF por 2 anos e mais 2. E daí, o que acontece? Como é que resolve isso daí? Para quem que a pessoa, vamos supor que seja um caso concreto, um caso que aconteceu com alguém mesmo. Para quem que essa pessoa recorre? Qual é o recurso disso? Quanto tempo o Congresso tem para julgar esse recurso? O que acontece depois desses 2 anos que ficou suspensa essa decisão? Então isso aqui tem alguns problemas jurídicos mesmo, isso daqui, tá? Eu acho que muito mais simples do que isso tudo é fazer impeachment do ministro Supremo. Porque a coisa toda aqui é o que eu falo para vocês. É justamente mostrar para o STF que não pode virar bagunça. Que o STF está exagerando, está fazendo muito mais do que deveria. Não deveria se entrar tanto dentro do Executivo, dentro do Legislativo. Tira uns 3 ou 4 ministros do Supremo que resolve esse problema fácil, né? As outras 2 projetos de lei que tem aqui, ó,
é o seguinte, é esse daqui, que é o projeto de lei 4754 de 2016, do Sóstenes de Cavalcante, do PSD do Rio, Paulo Folheto, do PSB do Espírito Santo, e do PTB, Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul. Né? Curioso como você vê que alguns desses projetos são do pessoal de esquerda, né? Sabe por quê, né? Porque a esquerda, na época do Lula, estava puta com o STF também, queria um monte de coisa. Agora a esquerda defende o STF, mas naquela época eles eram contra o STF, né? E basicamente ele está aqui, ó, inclui algumas causas de julgamento na lei do impeachment do ministro Supremo. Né? Inclui aqui, ó, na lei 1079, que é a lei do impeachment, né? No artigo 39, que fala justamente sobre os crimes de responsabilidade de ministros do STF, ela fala aqui o seguinte, ó, proferir julgamento quando, nos termos do disposto em lei do Código Civil, seja suspeito ou impedido para a causa. Então, repara, existem causas de suspeição e impedimento. A gente falou sobre isso, né? Por exemplo, é notório que vários casos, aí, o caso do Toffoli, por exemplo, julgou casos do PT. Ele era suspeito, ele foi advogado do PT, ele não poderia julgar esses casos, né? E aí isso se torna crime de responsabilidade. Hoje não é crime de responsabilidade, mas se tornaria, né? Usurpar, mediante decisão, sentença, voto, acórdão, interpretação analógica, etc., etc., as competências do Poder Legislativo, criando norma geral e abstrata de competência do Congresso Nacional. Eu acho isso daqui muito mais justo, muito mais correto. É o que eu falo para vocês. Fazer o Congresso poder mudar a decisão do STF é uma coisa temerária, mas punir um juiz do STF por uma decisão absurda eu acho bastante justo. E realmente o pessoal tem tomado decisões absurdas pra caramba, né? Valer-se de suas prerrogativas a fim de beneficiar indevidamente a si ou a terceiros. Caramba, hein? Divulgar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo ou procedimentos pendentes de julgamento, seu ou de outrem, ressalvada aquela vinculada no exercício das funções jurisdicionais. Ou seja, está dizendo que o Gilmar Mendes, que ficava falando o tempo todo que Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo, ou o Barroso, que falou que derrotamos o bolsonarismo e não sei o que lá, esse pessoal poderia ter cometido crime de responsabilidade aqui, né? Exigir, solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida para si ou para outrem, isso já devia ser caso de crime de responsabilidade, né? Mas não é, então está explicitado aqui. Violar, mediante decisão, sentença, voto, a imunidade material parlamentar prevista no artigo 53. Olha o caso do Daniel Silveira aqui. O Daniel Silveira foi preso por algo que ele falou. O STF violou essa decisão, essa imunidade parlamentar, então seria crime de responsabilidade também. Eu gostei muito mais desse daqui do que da PEC, né? Ou seja, a PEC 8, gostei dela. PEC 28 eu não gosto muito não. Acho que vai dar muita confusão, muito pouco provável de resolver alguma coisa. Essas duas aqui eu gosto, que é as que incluem novas coisas de cláusulas de impeachment de ministro do Supremo, né? E aqui fala também sobre como é que seria o processo do impeachment também. A mesma coisa faz a outra aqui, que inclui aqui, artigo 39, de novo, na lei de responsabilidade, né, de crimes de responsabilidade. Aí fala aqui também, ó, item 6, manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre o processo, valer-se das prerrogativas para beneficiar alguém. Repara que são muito parecidas as duas leis, né, que foram aprovadas, né? E aqui ela inclui algumas coisas sobre o procedimento do impeachment também, para permitir o impeachment de ministro do Supremo. Então tudo isso daqui é muito interessante, tá? Eu acho que as duas leis e a PEC 8 são interessantes. A PEC 28 eu não gosto dela, acho que vai causar mais confusão do que qualquer outra coisa. Mas o mais importante disso tudo é a sinalização que passa para o STF, né? Aqui, ó, o governo lava as mãos na Câmara e partidos da base contribuem para aprovar o pacote anti-STF. Inclusive, repara que muito deputado no Congresso está injuriado com o STF, mesmo de esquerda, tá? O pessoal está querendo limitar as decisões do STF, até porque a esquerda já percebeu isso, né? Porque o pessoal de esquerda está muito feliz agora com o STF perseguindo a direita, mas isso pode mudar, meu amigo. Olha só, do jeito que estão as eleições, caminhando cada vez mais para a direita, daqui a, sei lá, 20 anos, a gente vai ter um STF todo de direita. E quando a gente tiver um STF todo de direita, essas coisas todas que o STF de esquerda pode fazer agora, o STF de direita vai poder fazer também. Então esse negócio de limitar o STF, eu acho uma coisa extremamente interessante para todo mundo. Acho um absurdo o STF totalmente descontrolado como está hoje, inclusive para o pessoal da esquerda, tá? Aqui, ó. O Barroso falou aqui, ó, não se mexe em instituição que funciona, diz Barroso após avanço de PECs contra o STF. Funciona para quem, cara pálida?
Não está funcionando não, ao contrário, vocês estão extrapolando de forma absurda as competências. Olha esse show trial que vocês estão fazendo aí do pessoal do 8 de janeiro, as penas absurdas que estão sendo dadas, a perseguição ao Daniel Silveira, a perseguição a qualquer voz da direita, está funcionando nada. A gente está querendo consertar o STF porque não está funcionando, né? E aqui, ó, o Lira falou para os aliados que deve frear esse pacote anti-STF na Câmara. Ninguém espera outra coisa, tá? O Lira tá de saída agora, ele não vai querer se queimar agora na saidinha, mas pode ter certeza, início do ano que vem, é o que eu falo, esse processo todo aqui, ele vai devagarzinho, vai subir um pouquinho agora, vai subir um pouquinho na próxima legislatura, vai chegar no ponto certo, né? O Lira, ele tá saindo. Agora, então não vai acontecer votação antes disso. Não acho que aconteceria mesmo. Agora, pode ser que justamente um dos critérios para eleger o próximo presidente da Câmara seria ele botar essas pautas para votarem. Isso seria uma coisa muito interessante, né? E o próprio pessoal, o próprio Josias de Souza aqui do UOL, ele lembra, a urna impulsionou esse pacote anti-STF. Por quê? Porque a direita ganhou a eleição, é o que eu estou falando para vocês. Então um monte de gente fala, não, porque Centrão, porque não sei o que lá, porque Marçal não ganhou, então ninguém ganhou, não sei o que lá, uma choradeira dos infernos. Não, a direita ganhou a eleição, sim, a prova é isso, ou seja, o pessoal está se sentindo mais forte. Por quê? E repara, o próprio pessoal da STF tem que começar a parar e pensar e falar o seguinte, olha só, não tem jeito. A direita está ganhando tudo, vai continuar ganhando. Nessa eleição próxima agora deve fazer mais um monte de congressista, um monte de senador e muito provavelmente um presidente mais à direita. E o presidente mais à direita vai se sentir forçado a colocar ministros de direita. Então não tem jeito, né? E dá para ver também que a imprensa está desesperada, né? Esse cara aqui, que eu nem sei o nome dele, é um idiota qualquer aqui da Rede Globo, falando, não, porque isso é pior que a ditadura não fez isso, essa PEC é o AI-6 desse país. O mais engraçado é que o Otávio Guedes, eu não sei se ele falou isso, eu não sei qual foi a intenção dele, porque existiu um AI-6, tá? O AI-5 não foi o último, não. O AI-5 foi talvez o pior deles, mas não foi o último, teve AI-6 também, né? E ele falando que essa PEC é o AI-6 desse país, dando a entender que não teve AI-6, que seria mais um AI depois do AI-5, né? Só que teve o AI-6, né? Foi absurdo também, foi ditadura também, né? E não é, isso aqui não é um pacote ditatorial, por quê? Porque não é obrigando ninguém a nada, é impondo limites, consertando o que tem que ser consertado. O fato desse pessoal estar desesperado com isso, acho que significa que está no caminho certo, a gente está no caminho certo com essas PECs aí e esses PLs. Parabéns a Caroline de Tone e ao pessoal dos relatores do projeto. Aliás, esse último projeto aqui, ó, o relator dele é o deputado Gilson Marques, o deputado libertário que a gente tem lá na Câmara, né? Muito bacana e parabéns a todo mundo que participou disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.